Quero falar com vocês no dia a dia de hoje sobre Jesus, o bom pastor. É impressionante os símbolos que a Bíblia usa para se referir à igreja, ao cristão e a Deus. E um dos símbolos, ele nos compara com ovelhas, com um rebanho. Ovelhas são animais bem frágeis, que precisam de direção, que precisam de proteção e precisam de provisão. Elas precisam que alguém as alimente, conduza a elas algum pasto verdejante, de modo a se saciarem. Necessita também que alguém as defenda de lobos e animais predadores que coloquem em risco suas vidas. E também precisam de alguém que as conduza, porque elas não têm muito senso de norte. Então ele usa essa figura para nos comparar com essas ovelhas. Somos assim, pessoas frágeis, que precisam de proteção, abrigo, que precisam de provisão e que precisam ser conduzidas e guiadas nesse mundo. Somos tão pecadores, tão fracos, não temos condição de fazer tantas coisas. Precisamos tanto de ajuda externa. O inimigo ou os vários inimigos à espreita querem nos devorar e não conseguimos nos defender ou sobrepujar sobre eles. Esse mundo sinuoso, cheio de obstáculos e de caminhos como o labirinto, também nos faz, revela a nossa incapacidade de nos conduzir e tomar decisões. E até para as nossas próprias necessidades. Temos dificuldades de supri-las sozinhos. Somos essas ovelhas, indefesas e frágeis. E toda ovelha, então, para seguir com a sua vida, com a sua existência, precisa de um pastor. O pastor, então, era o responsável por trazer tudo isso que ela necessitava. Uma vez, então, que as ovelhas, a igreja é comparada a esse rebanho e o cristão às ovelhas, Cristo é comparado ao pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor que nos livra das garras de Satanás e dos homens maus. Ele é o pastor que provê para nós as nossas necessidades até que cheguemos na terra prometida. E ele é o pastor, Cristo, que nos guia a fim de nos livrar das ciladas desse mundo perdido. Eu quero dizer que como ovelha você tem um pastor, o bom pastor. E mais que cuidado e provisão e guia, ele dá a sua própria vida. É o que está em João capítulo 10, que diz assim, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse pastor, diferente de qualquer outro, não só cuida no grau máximo das suas ovelhas, mas as ama tanto, ou as amou tanto, que foi capaz de dar a vida por elas. Para proteger esse rebanho, para tê-lo para sempre, ele deu a vida. E o texto prossegue, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Ele está falando do sistema religioso dos fariseus. É assim com a religião falsa, com os métodos, que não tem capacidade de nos salvar, nem de nos proteger contra as forças do mal. O mercenário foge porque a mercenária não tem cuidado com as ovelhas. Verso 14. Eu, entretanto, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim. Não é tremendo ouvir isso de Cristo? Ele não é só o bom pastor que provê tudo, mas também o bom pastor que dá a vida. E dá a vida porque ele conhece as suas ovelhas. Aliás, as conheceu antes da fundação do mundo e as elegeu, as predestinou, as separou para amá-las, para salvá-las e para morrer por elas. E mais que isso, o texto diz que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele nos separou, nos salvou, de modo que agora nós o conhecemos. O seu Espírito foi colocado em nosso coração. E sua lei foi escrita em nosso coração. Agora nós não somos mais estranhos a Ele e nem Ele é estranho a nós. E o texto continua e vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a ressumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E no final, ele mostra toda a sua obra pelas ovelhas, que foi feita na cruz do Calvário. Na cruz, não foram os romanos ou os judeus que tiraram a vida dele. A vida dele não foi tirada. Ele a entregou. Ele entregou a sua vida. Por quê? Porque ele tinha um rebanho, um povo, uma igreja. E queria tê-lo para si, mas precisava conquistar esse povo. E só podia fazer isso com a sua própria vida. Então ele oferece a vida dele como sacrifício para obter este rebanho para si, para comprar este povo. E como eu quero terminar isso? Esse bom pastor que te ama, que deu a vida por você, agora vai desamparar você, vai deixar você sem cuidado, sem proteção, sem provisão? Absolutamente. Aquele que entregou a vida por você, para ter você, para comprar você, para ter esse rebanho, agora não deixará esse rebanho sem cuidado e não deixará esse rebanho disperso. Você é ovelha do pastor. Você é uma ovelha cujo pastor é o Senhor Jesus e jamais ficará desamparado. Deus te abençoe.